Bem-vindo à leitura de Provérbios a gosto. O gosto de Deus é melhor. Nós estamos nesse mês de agosto fazendo a leitura de Provérbios, aproveitando que o mês de agosto tem 31 dias e que Provérbios tem 31 capítulos para ler em cada dia um capítulo de Provérbios. E hoje, dia 6, vamos ler Provérbios 6 e os ensinamentos que nós podemos tirar para a nossa vida de Provérbios 6 são os seguintes. O primeiro fala a respeito de não ser fiador de ninguém. Veja que o texto fala aqui no versículo 1: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro. Companheiro fala a respeito de alguém que é meu amigo, alguém que eu conheço. Então, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, pode ser também um estranho. Versículo 2: Enredaste-te. O que é enredaste-te? Você entrou em uma rede com as palavras da tua boca. Prendeste-te com as palavras da tua boca. Você entrou em uma prisão se você aceitou ser fiador de alguém. Versículo 3: Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. 4. Não dê sono aos teus olhos, nem repousa as tuas pálpebras. 5. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Então, o primeiro conselho aqui, do versículo 1 ao 5, é: não aceite ser fiador de ninguém. Você sabia que se você é dono de uma casa própria e você aceita ser fiador de alguém, existe uma lei que fala que nessa hipótese em que você é fiador de alguém, sua casa, mesmo que seja bem de família, pode ser penhorada? Então, tome muito cuidado com relação a ser fiador de alguém. Nos dias atuais existe o seguro fiança, em que a pessoa paga 10%, 10 a 13, 14% do valor do aluguel e ela pode conseguir essa fiança. Se você quer ajudar alguém que é seu conhecido, que é seu parente, que é da sua família, então seja uma pessoa generosa. O que é uma pessoa generosa? É aquela pessoa que assume a fiança e também assume o pagamento daquele contrato sem nenhuma preocupação com relação à, à inadimplência daquele que você está dando fiança. Em outras palavras, se você assumir ser fiador de alguém, esteja preparado com o coração aberto para pagar toda a dívida dessa pessoa. Se você estiver com esse coração de generosidade, de fazer isso, então você não vai se arrepender. Você sabe que você assumiu o compromisso na sua mente, no seu coração de se ele não pagar, eu pago tudo para ele porque eu quero ajudar essa pessoa e eu não vou cobrar nada dela, porque eu realmente estou disposto a ajudar essa pessoa. Se for para você ser fiador nessa condição. E aí você está querendo deixar a pessoa com a fiança. Se ela for pagando você, tudo bem, mas se ela não pagar, também está tudo bem. Você vai pagar por ela. Nessa hipótese, você está sendo generoso, está realmente assumindo a responsabilidade daquela pessoa. Só que você não quer falar para a pessoa, você vai guardar a sua reserva e se a pessoa falhar, você está disposto, disposta a assumir. Nessa hipótese, nessa única hipótese, você pode aceitar ser fiador de alguém. Do contrário, a Bíblia fala claramente: não seja fiador. Porque, na maioria das vezes, a pessoa acaba falhando em algum momento. E aí, aquele que aceitou ser fiador fica chateado e muitas vezes surgem brigas com o afiançado. A pessoa fala:
Você prometeu que ia pagar, mas você que foi tolo de assumir a fiança. A Bíblia está falando, você está assumindo ser fiador de alguém. Está assumindo que vai pagar a conta se ela não pagar. E você ainda vai ficar com raiva da pessoa? Então não faça isso. A Bíblia fala: se você prometeu isso, você entrou em uma rede. Você entrou em uma prisão. Então saia disso. Aproveitando o tema da fiança, tem também o tema de emprestar dinheiro. Se você não quer, se você faz questão de que a pessoa pague você, nunca, nunca empreste dinheiro. Nem para os seus parentes, nem para os seus amigos, nem para ninguém. Porque a probabilidade da pessoa não pagar você é de 99%. Se a pessoa está pedindo dinheiro emprestado, já é porque ela não administra bem o dinheiro. Porque as pessoas que administram bem o dinheiro, elas nunca vão pedir emprestado. Elas sabem como organizar a vida financeira. Quem pede dinheiro emprestado ou teve um imprevisto, alguma doença, um desemprego inesperado, a pessoa fez tudo o que podia fazer e mesmo assim foi demitida por alguma razão, ou a pessoa administra mal. E a pessoa que ficou numa situação de imprevisto, o próprio nome já fala, ela está no imprevisto. Ela não tem previsão de pagar você de volta. É por isso que, se você quer e faz questão de receber de volta o que emprestou, nunca empreste. A resposta quando alguém pedir dinheiro emprestado a você é: eu não empresto dinheiro, porque assim como também eu não faço fiança em relação a ninguém. E está tudo certo. Você não é obrigado a emprestar dinheiro a ninguém, mesmo que seja seu amigo e mesmo que seja seu familiar. Você só vai dizer que sim se você quiser. Então, tem muitas pessoas que ficam com dificuldade de dizer não. Não tenha dificuldade nenhuma. Veja o que é melhor para você. Se você tem essa preocupação de receber de volta, vai fazer falta para você, você vai tirar da sua conta para porque você quer ser bonzinho, porque você quer ser boazinha, todo bonzinho e toda boazinha acaba sofrendo prejuízos graves por querer agradar o outro. Você não tem que agradar o outro. Você tem que seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus vem antes do que agradar os outros. E a palavra de Deus fala: não seja fiador e também, aproveitando o tema, não empreste dinheiro. Porque se você fizer isso, você entrou em uma rede, você entrou em uma prisão, você entrou em um laço. É a Bíblia que fala isso. Agora, se você quer ser generoso, generosa, e você fala: não tem problema, eu vou emprestar, vou esperar ela me pagar, mas se ela não me pagar, vai ser como doação e eu não vou me incomodar. Então, você está dando um passo além. Você está sendo generoso e existe uma promessa para você que é generoso, que é generosa. Lá em Provérbios, no capítulo 11, está escrito no versículo 25 que aquele que atende será atendido, e aquele que a alma generosa prosperará, mas aquele que retém além do que é devido, ele também sofrerá o prejuízo. Então, se você é generoso, é generosa, está fazendo isso por, porque está preocupado, preocupada com amor em relação ao seu amigo, ao seu parente, ao seu familiar, então você, quando precisar, Deus ajudará você. Mas não seja daquelas pessoas que fazem o empréstimo e depois ficam chateadas. Ah, ele não me pagou. A Bíblia fala para você: não empresta. Não seja fiador. Agora, a segunda lição fala sobre a preguiça e vai do versículo 6 ao 11. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, ou seja, seja sábio. Versículo 7, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, 8, prepara no verão o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. Aqui nós vemos, preste atenção na natureza.
Ele está dizendo: veja a formiga. Ela é pequena, ela não tem chefe, não tem superior, não tem ninguém, mas ela tem iniciativa. E ela tem planejamento. Ela faz o que tem que ser feito, sem ninguém mandar, e ela tem planejamento. Ela sabe quando é verão, quando é inverno, ela sabe que vai chegar o inverno, então ela aproveita o bom tempo para colher, para guardar, para ter no momento da crise. Então ele está dizendo aqui: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, você que está sem iniciativa, está em casa, não manda currículo, não faz um curso, não faz um treinamento. E também é preguiçoso aquele que está trabalhando, mas não está fazendo investimentos financeiros. Como que vai ser o seu futuro? Com uma aposentadoria de um salário mínimo? Será que um salário mínimo paga medicamentos, transporte e tudo o que você vai precisar quando você estiver com mais idade? Então, a palavra de Deus fala para buscar a sabedoria. Nós lemos em Provérbios no capítulo 4. Busque a sabedoria, adquire a sabedoria. A sabedoria vale mais do que tesouros, vale mais do que rubis. Quando você tem sabedoria, você tem a sua vida. Então, muitas pessoas pensam que Deus é responsável por tudo. Nós somos responsáveis pelo esforço para adquirir a sabedoria. Deus, ele deu a palavra: adquira a sabedoria. Aqueles que buscam a sabedoria aprendem como realizar a administração financeira, aprendem como aplicar os recursos, aprendem a usar os investimentos que estão disponíveis e a multiplicar os seus recursos. Aqueles que são preguiçosos ficam acomodados, muitas vezes, em um trabalho, vão envelhecendo e depois eles vivem dizendo: ah, agora ficou muito difícil porque eu não tive prosperidade, multiplicação de recursos. Tem pessoas que querem colocar essa culpa na conta de Deus. Mas foi Deus que não me prosperou. Mas você foi atrás de conhecimento, você foi atrás de sabedoria, você foi atrás de cuidar do seu casamento. Falando de preguiça, tem pessoas que têm preguiça de mudar os seus comportamentos, os seus hábitos. São pessoas que jogam a toalha na cama, não limpam as coisas de casa de forma que foi combinada com o marido, com a esposa, e acabam gerando problemas no relacionamento por preguiça. Preguiça de estudar, preguiça de aprender, preguiça de saber o que fazer. A formiga, ela tem planejamento, ela faz as coisas no tempo certo. É sem superior, sem oficial, sem dominador. Ela prepara no verão seu pão e na cega junto o seu mantimento. Continuando no versículo 9: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Ou seja, da sua acomodação, da sua zona de conforto. Tem pessoas que reclamam do salário que ganham. Ah, mas eu queria comprar um carro novo. Eu queria morar em um lugar melhor. Eu queria comprar uma roupa melhor. Mas elas não se esforçam. Muitas vezes você tem que sair, muitas vezes não, você tem que sair da zona de conforto e procurar uma qualificação, oportunidades que sejam melhores, melhores condições de trabalho, melhores carreiras profissionais. Você pode fazer transição de carreira. O que é transição de carreira? Você está em uma posição de aprendiz hoje. Você precisa querer aprender como liderar, como crescer para o próximo nível. Como nos jogos de videogame, em que você passa por fases nos jogos, na vida também, você precisa passar pelas fases e querer crescer e aprender coisas novas para melhorar a sua condição. Saia do sono, da sua zona de conforto. 10. Um pouco de sono. Vou dar uma descansada.
um pouco tosquenejando, significa tirando soneca, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. 11. Assim te sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. É o que acontece com muitas pessoas. O tempo passa e de repente elas olham para o passado e dizem: mas eu fiquei aqui 20 anos trabalhando no mesmo lugar, ganhando a mesma coisa e, quando eu era jovem, dava tudo certo. E agora que eu estou com mais idade, tem remédios, tem outros gastos que eu não calculei. Portanto, olhe para frente. Alguém vai dizer assim: mas nós estamos confiando em Deus. Deus é responsável por me dar tudo. Deus já deu tudo. Ele te deu respiração, ele te deu vida, ele te deu inteligência, ele te deu pernas e pés para você poder escolher as rotas do seu caminho. Ele deixou a palavra de Deus para você ler, deixou os olhos para você ver e observar que aqueles que estudam, que vão atrás de novas oportunidades, conseguem melhores condições. Ele deixou tudo na sua mão. Então, cabe a você pegar e fazer a sua parte, pensando a respeito do como você quer viver daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. Você tem um planejamento? Nós vamos ler Provérbios 16 daqui a alguns dias e lá fala sobre a importância de fazer planos, de colocar os planos nas mãos de Deus. Você tem que ter planos. Os planos têm que estar na mão de Deus, mas você tem que fazer e perguntar: o Senhor está comigo nesses planos? Me dá sabedoria para criar planos que sejam da tua vontade. Versículo 12 até o 15 agora. O homem de Belial. O que é Belial? Belial é um nome que se dá aos demônios. Então o homem que é do diabo, o homem que é vicioso, o homem que faz coisas erradas, vive em vícios, anda em perversidade de boca. Ou seja, ele anda falando coisas que são do mal. 13. Ele acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. 14. Perversidade há no seu coração. Todo tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Veja, se você é uma pessoa que usa a boca para dizer para um assim: olha lá, o fulano falou mal de você. Olha ali, o cicrano está falando de você. Você está semeando contendas. O Senhor considera isso perversidade, algo mal. Versículo 15: pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. O versículo 12 ao 15 está dizendo: quem pratica o mal vai receber o castigo de maneira repentina. De repente, vem o castigo para a pessoa. Acenar com os olhos, falar com os pés, fazer sinais com os dedos, significa a pessoa fica dando o seu jeitinho. Engana um, engana outro, combina com pessoas como enganar os outros, fica acenando com os olhos, usando estratégias para trapacear, corromper, enganar. Vai ser destruído de maneira repentina. Deus não vai deixar a pessoa sem receber o castigo por aquilo que ela faz. A lei da semeadura está na Bíblia, em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Lá está escrito assim: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o ser humano semear, isso também ceifará. Então, aquele que semeia na justiça vai receber a justiça, e o que semeia na injustiça vai colher injustiça. Agora o versículo 16 fala aqui: essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Eu dei uma pausa aqui no vídeo para pintar os versículos 17, 18 e 19 da mesma cor do versículo 16. Porque ali eu tinha pintado o 16 em laranja e o 17, 18 e 19 de verde, mas esse conjunto do 16 ao 19 forma um bloco que traz uma ideia. E a ideia é a seguinte: versículo 16: estas 6 coisas aborrece o Senhor,
e a sétima a sua alma abomina. Aborrecer é não agrada a Deus. 6 coisas não agradam a Deus. E a sétima, quando fala que ele abomina, a sétima é detestável. Deus odeia a sétima. Então, quais são as 6 coisas? Versículo 17. Olhos altivos significa orgulho. O diabo caiu do céu por causa do orgulho. Deus odeia orgulho e ele aborrece, ele não gosta do orgulho e também do orgulho contra o próximo. Porque tem o olho altivo que olha para o próximo de cima a baixo, para ver a roupa que o próximo está vestindo, para olhar a aparência, olhar a condição de riqueza, olhar a, a cor de pele da pessoa, para discriminar. Deus, ele não se agrada de quem fica olhando para o próximo como se fosse superior ou diminuindo o próximo. Porque tem aquele que se considera superior e humilha o próximo, e tem aquele que tem problemas de autoestima e ele não quer ver o outro bem. Então ele fica olhando para os outros como se os outros fossem iguais a ele, que tem baixa autoestima. Isso está errado. Tanto o que tem baixa autoestima está errado, para diminuir o outro, quanto aquele que acha que é superior e fica diminuindo os outros. Todos são filhos de Deus. Todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ninguém é melhor ou superior do que ninguém. Todos foram criados por Deus e devem honra a Deus e respeito ao próximo. Então Deus ele não gosta de olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. A mentira gera confusão, cria divisão, cria separação. Ande na verdade. A terceira, mãos que derramam sangue inocente. Quando ele fala aqui mãos que derramam sangue inocente, está falando do homicida, aquele que mata alguém usando uma faca, uma arma ou qualquer outro tipo de ferramenta, mas também aquele que faz obras do mal. A pessoa, quando fala aqui mãos que derramam sangue inocente, mãos significa as nossas obras, aqueles que praticam o mal para derrubar o inocente. E essas mãos que derramam sangue inocente pode ser ficar injuriando uma pessoa. Injuriar significa falar palavras que reduzem a pessoa. Como, por exemplo, você não presta, você é ridículo, você é ridícula. Então, quem faz isso está usando mãos que derramam sangue inocente. Às vezes a pessoa está mal, está sem autoconfiança, está num momento de crise e a pessoa fica ali falando isso com a finalidade de machucar a pessoa. Alguns anos atrás tinha um golpe em que as pessoas entravam nas redes sociais de adolescentes que viam que os adolescentes postavam mensagens de baixa autoestima. Ah, estou me sentindo. Tinha mensagens assim de algumas meninas dizendo assim que elas estavam se sentindo gordas. E aí essas pessoas entravam na rede social dela e diziam: se mata, se corta, você já é uma gorda mesmo, então é só você se matar. E algumas dessas crianças, desses adolescentes, começaram a ser influenciados por essas pessoas. Eles entravam na rede social e ficavam falando: já que você falou que você não sabe de nada, que você não consegue aprender, que você não tem inteligência, então já se mata, já se corta. São mãos que derramam sangue inocente. A pessoa precisa de ajuda. E eles usam as obras para colocar a pessoa para uma situação pior. Versículo 18, que é a quarta coisa, o coração que maquina pensamentos viciosos. Aquela pessoa que pensa em praticar o mal. A sexta coisa, os pés que se apressam a correr para o mal. Aquelas pessoas que gostam de fazer as coisas erradas, gostam de ferir o próximo, se juntam quando tem pessoas fazendo mal, elas correm para isso. E aí a última, a quinta, né? Aí a sexta, versículo 19, a testemunha falsa que profere mentiras. Aqui tem a língua mentirosa é a que fala mentiras. A testemunha falsa que profere mentiras é aquela que fala mentiras em julgamentos, em juízos, dentro de
empresas, quando vai se apurar em um processo de trabalho que aconteceu, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Esse sétimo, que é o que semeia contendas entre os irmãos, é o que o Senhor abomina, que é quando a pessoa cria divisão entre as pessoas. Deus ama a união. O Salmo 133 fala: ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então Deus ama a união. Agora vamos ler do versículo 20 ao 23. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. 21. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. 22. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. 23. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Em resumo, ouça o conselho dos seus pais, que são de acordo com a Bíblia. Se os teus pais te falarem alguma coisa que é contrário ao que a Bíblia diz, então você fica com o que a Bíblia diz. Mas, se os seus pais falam o mandamento e ensinam aquilo que está na Bíblia, então ate ao coração e pendure no seu pescoço. Tenha sempre no seu pensamento. Guarde sempre no seu coração. Quando você caminhar, você vai ser guiado pelo mandamento. Quando você for dormir, você vai ser protegido, porque você... Por que que quando te deitares te guardará? A pessoa que conhece os mandamentos sabe que deve fugir do adultério. Na hora que ele for se deitar, ele nunca vai aceitar deitar-se com uma outra mulher. A pessoa nunca vai aceitar, a mulher no caso, deitar-se com outro homem que não seja o seu marido. A pessoa nunca vai se deitar em um lugar que é destinado à prostituição. Tem pessoas que fazem esse tipo de pergunta. Será que eu posso ir num motel? O motel é um lugar destinado à prática de pecados. Muitas pessoas praticam adultério nesses lugares. Então, quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Os mandamentos vão guardar você, porque o mandamento é uma lâmpada, ou seja, é uma luz. A lei significa a palavra de Deus, é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Agora o 24 até o último versículo falam a respeito de fugir do adultério. Veja que quando você obedece os mandamentos, o que vai acontecer? Obedecer os mandamentos, vão guardar você da má mulher e das lisonjas da língua estranha. 25. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos. Se você já está seguindo a Jesus, a mulher que apresenta o laço, ela prende você com os olhos. Tire os olhos dela. Não deixe a pessoa olhar nos seus olhos. Olhos nos olhos. Desvie os olhos. Muitas pessoas começaram um adultério assim. É olho no olho e depois vai crescendo o interesse e vem uma conversa e depois vem o beijo e depois vem toda a cadeia que leva à queda da pessoa. Desvie o olho. 26. Porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão. Ele está dizendo, por causa de uma mulher. Aqui, quando fala de mulher prostituta, não é aquela prostituta que fica na esquina, rodando a bolsinha e se oferecendo por dinheiro. Prostituta, na Bíblia, é qualquer pessoa que desonra o compromisso com Deus. A pessoa que é fiel a Deus, ela vai honrar a palavra. A palavra prostituta na Bíblia inclui a fornicação. A pessoa pode ser uma estudante de faculdade de uma boa família e pode ser um jovem também de uma boa família, os dois solteiros, sem nenhum relacionamento, mas que dizem assim, vamos nos envolver sexualmente, vamos nos envolver na intimidade porque eu sou solteiro, você é solteira, não tem problema nenhum. Mas
por causa de uma mulher prostituta, por causa de uma mulher, porque você aceita ter um relacionamento íntimo com alguém, mesmo estando solteiro, você pode ficar preso a ela. Tem pessoas que entram no relacionamento e ficam presos em razão de alguém, sentimentalmente, emocionalmente. Se chega a pedir um bocado de pão, ou seja, a pessoa chega a ficar na miséria sentimental, emocional. Um bocado de pão é um pouco de pão, é ficar na miséria. E a adúltera anda à caça de preciosa vida. Aquela mulher, agora sim, a adúltera está falando da pessoa que é casada. A pessoa que é casada, como ela já está casada, aí ela vai querer procurar alguém que vai atender uma demanda que ela não tem na casa dela. Então ela anda à caça de preciosa vida. Ela vai dizer assim: na minha casa eu já tenho isso, isso e isso. Vamos ver o que eu posso encontrar em outra pessoa para eu ter mais o que me satisfaz. Ela procura fora. E muitas vezes ela até tem dentro de casa, mas ela fica procurando fora alguma coisa por uma questão de falta de caráter mesmo, de comprometimento com a lei de Deus. Versículo 27. Tomará alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se queimem? Ele está fazendo aqui algumas perguntas. Vale a pena você se arriscar em se envolver com uma pessoa que é prostituta, que aceita a prostituição, que é uma mulher casada, que é uma pessoa adúltera, uma pessoa que é casada? Versículo 28. Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queimem os seus pés? Você consegue andar nas brasas sem se queimar? Versículo 29. Assim será o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. 30. Não se injuria o ladrão quando ele furta para saciar a sua alma tendo fome. Então, quando uma pessoa tem fome, você não fala: ah, ele é um desgraçado, você entende. Só que mesmo entendendo, versículo 31, mas encontrado, pagará 7 vezes tanto, dará toda a fazenda de sua casa. O 7 vezes aqui, o número 7 significa com certeza. Então está dizendo assim: mas encontrado, pagará com certeza tudo que ele pegou. 7 vezes tanto, ele vai pagar com certeza. Dará toda a fazenda de sua casa para pagar aquilo que furtou. Agora 32. O que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Destrói a sua alma o que tal faz. Versículo 33. Achará castigo e vilipêndio. Vilipêndio é ser considerado como vil. Vil é o que não tem valor. Então ele achará castigo e vilipêndio, ou seja, será tratado como alguém que é vil, será desprezível. E o seu opróbrio, a sua vergonha de ser um traidor, de ser uma pessoa que desonra o casamento das outras pessoas, a sua vergonha nunca se apagará. Perceba que quando alguém dentro da igreja cai em adultério, as pessoas sempre ficam apontando o dedo. Por mais que a pessoa se arrependa e organize a sua vida, sempre fica: ah, mas aquela pessoa ali já caiu no adultério com tal pessoa ali. Ou seja, a sua vergonha nunca se apagará. Versículo 34. Porque furioso é o ciúme do marido e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Aqui no versículo 34 ele dá ainda uma situação que vai além. Quando o marido é ciumento e ainda pode querer vingança, a pessoa pode correr risco de vida. E aqui está falando do marido, mas pode ser o ciúme da esposa também. E o versículo 35, nenhum resgate aceitará, nem consentirá, ainda que multipliques os presentes. A pessoa não está interessada no dinheiro, ela está interessada na honra que foi ferida porque o seu matrimônio foi atingido. Então, esse último mandamento é: fuja do adultério. Então, do 20 ao 23, obedeça o mandamento do seu pai e da sua mãe quando eles ensinam o mandamento e a lei de Deus. E ate no seu coração, para que você fique longe da mulher que estranha dos seus elogios e que você não cobice a formosura dela e nem se envolva com alguma situação de intimidade com aqueles que se afastam de Deus, que são as pessoas que são as prostitutas, as pessoas que se afastam de Deus. E também da adúltera, do adultério, porque você vai carregar um castigo
vilipêndio, opróbrio, que é vergonha, e você nunca sabe se a pessoa, o marido ou a esposa, não vai querer até mesmo atentar contra a sua vida por causa disso. Se você ficou até aqui no vídeo, eu tenho um convite para fazer a você. Nós acabamos de ler Provérbios 6 e você viu aqui que são ensinamentos da palavra de Deus. Deus deixou esse livro de Provérbios com vários ensinamentos para nos dar uma vida de paz e de abundância. Quando você é amigo de Deus e segue os mandamentos, você é bem-sucedido. Então, para que você seja bem-sucedido aqui na terra e também na eternidade, porque você tem uma alma e você precisa se preocupar com essa alma. Para onde você vai? Para o céu ou para o inferno? Essa é uma decisão pessoal e é uma decisão única e é sua, só sua. E está aberta para você a oportunidade de você aceitar a Jesus, para estar com Ele para sempre e viver aqui na terra uma vida que é de prosperidade de acordo com o entendimento de Deus. Então, se você quer aceitar a Jesus, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, primeiro você tem que crer em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, e querer receber o Espírito Santo. Se você quer isso, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para morar em mim e me ensinar tudo até chegar no céu, na eternidade. Amém. Com essa oração, você acabou de dizer que Jesus é o teu Senhor, então você agora vai ler a lei de Deus, vai conhecer a palavra para obedecê-la, e que você aceitou Ele como seu Salvador. Quer dizer que você recebeu o perdão dos seus pecados, porque quem aceita Jesus como Salvador, reconhece que o sangue que foi derramado na cruz e o corpo dele foi por mim e foi por você. Você tem o seu nome escrito no céu no livro da vida. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, Apocalipse é o último livro da Bíblia, no capítulo 20, você vê sobre o livro da vida. É um livro onde estão os nomes dos que receberam Jesus e que vão entrar no céu. E por último, você pediu para ter o Espírito Santo em você. O Espírito Santo agora vai falar com você. Você vai ouvir uma voz interna quando você estiver fazendo algo errado ou estiver para fazer algo errado. E essa voz interna é o Espírito Santo te dizendo: não faça isso, isso é errado. Você vai lembrar de versículos da Bíblia que você ler, que vão ser a forma do Espírito Santo revelar a você. Lembra que você leu a palavra? Não faça. Então, agora que você está no reino de Deus, você é amigo de Deus, porque você recebeu o perdão dos pecados, você é irmão de Jesus, onde Jesus é o irmão mais velho, e você tem o Espírito Santo, que é o nosso amigo, que é a voz interna que fala comigo, fala com você, para seguir no caminho certo. Agora, procure uma comunidade de fé que prega que Jesus está vivo e é o Senhor. Fuja daquelas comunidades em que se adoram imagens de escultura e que se fazem preces e orações para outras pessoas, porque Jesus está vivo, ele está à direita de Deus. Ele não precisa que façamos orações a ninguém. Podemos fazer orações diretamente a Ele. Ele escuta, Ele ouve, Ele perdoa nosso pecado, Ele intercede por nós, Ele está conosco. E o Espírito Santo mora em nós. Então, procure uma igreja ou uma comunidade de fé que prega que Jesus está vivo e se batize nas águas. Em João, capítulo 3, versículo 5, Jesus deixou esse ensinamento. Quem quer morar no céu precisa nascer da água e do Espírito. Nascer do Espírito é receber o Espírito Santo e andar de acordo com os mandamentos. Nascer da água é ser batizado nas águas. Ser batizado nas águas quer dizer que você lava todo o seu corpo dos pecados e que você entrega todo o seu corpo lavado para seguir uma vida agora com Jesus, uma vida lavada com Jesus. Depois que você se batizou nas águas, participe da ceia. A ceia é uma reunião que acontece na maioria das igrejas mensalmente. Tem algumas igrejas que acontecem quinzenalmente, em que você come um pedaço de pão que é partido entre todos e toma um cálice com suco de uva, onde o pão representa o corpo de Jesus,
que foi morto por nós, e o cálice representa o sangue de Jesus que purifica do pecado. Em João, capítulo 6, versículos 54 até 57, Jesus disse: Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida em mim, assim como eu tenho vida no Pai. Em outras palavras, quando participamos da ceia e comemos o pão, comemos o corpo de Cristo, recebemos alimento, comida espiritual. Quando bebemos o cálice com suco de uva, bebemos o sangue de Jesus, estamos purificando dos nossos pecados. Então eu como do corpo de Cristo e ganho força espiritual, bebo do sangue de Cristo e ganho purificação dos pecados. Cada vez mais e mais, e isso nos lembra que Jesus veio e deu vida para nós, quando ele entregou o corpo e o sangue dele, e que um dia ele voltará e nós estaremos com ele. Vamos agradecer por essa meditação. Senhor, te agradecemos porque a tua palavra nos traz a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. A sua vontade é que ninguém seja prejudicado em relação a ser fiador de alguém ou ter emprestado dinheiro e sofrer prejuízo. Nós aprendemos que precisamos saber nos posicionar e dizer não para quando não queremos uma situação ruim para nós. Também aprendemos que precisamos buscar a sabedoria. Buscar a sabedoria exige dedicação, esforço, leitura da Bíblia, oração, fazer jejuns, caminhar em direção a Deus, mesmo sem, não dependendo de um pastor, de um líder para nos motivar, mas sabendo que precisamos fazer isso, para que nas tribulações da vida nós tenhamos alimento espiritual para poder passar pela situação difícil. Também na preguiça nos fala a respeito de não ficar acomodados no sono, na zona de conforto, mas sair para o confronto, adquirindo sabedoria e habilidades para obter rendimentos, para ter uma vida próspera, para honrar ao Senhor. Quando temos uma vida próspera, podemos dar emprego para as pessoas, podemos dar coisas melhores para a nossa família, podemos dizimar ao Senhor e abençoar os projetos sociais da igreja de maneira maior, podemos frutificar mais para o reino de Deus, desde que nós também cuidemos da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos negócios, dos nossos colaboradores, honrando a justiça de Deus. Também te agradecemos porque o Senhor nos ensinou a não ser como homens de Belial, que ficam acenando com os olhos, falando com os pés, inventando situações para ganhar vantagem em relação ao próximo, porque a destruição virá de maneira repentina. Aprendemos também que o Senhor odeia o orgulho, a língua mentirosa, as obras que atacam pessoas inocentes, o coração que só pensa no mal, os pés que se apressam, que sentem alegria de fazer o mal, a testemunha falsa e quem semeia divisão, contenda entre as pessoas. Também o Senhor nos ensinou a guardar os mandamentos para escapar do adultério e da prostituição, porque tudo isso nos traz o mal na nossa vida conjugal, na nossa vida sentimental, no nosso relacionamento com Deus. Te agradecemos por esses ensinamentos, que o Senhor esteja conosco, livrando a nós e a nossa família desses males, e que possamos receber a tua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembre-se que o gosto de Deus é melhor, que o gosto de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Ele gosta, quando nós atendemos o que Ele gosta, nós seremos bem-sucedidos em tudo que fizermos, porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável.